Quando a complexidade toma conta da grande teia da vida, é impossível traqueá-la com os nossos pensamentos simples, com as nossas lógicas comuns. Embora haja, sim, muita gratidão pela capacidade de raciocinar, de organizar e de equilibrar conhecimentos e informações a serviço da sabedoria, que não são a mesma coisa que os conhecimentos e as informações. É dito sobre o mundo atual, e nos últimos anos esse nome tem aparecido, em especial o mundo VUCA, o mundo vulnerável, volátil, eu acrescentei vulnerável, volátil, tudo vem e se volatiliza muito rápido. O mundo incerto, tudo é incerto e muito rápido. O mundo complexo, a complexidade da teia da vida que sempre esteve aí, da qual nós, os homens, não mais conseguimos nos afastar ou iludir-se de que ela não exista. Cabe a nós apenas a entrega, pois o mundo digital acelera tanto a velocidade que a teia da vida se aproxima da construção da nossa própria teia de atividade diária. Ambíguo, ambiguidade, sustentar os paradoxos. É terminado o tempo do ou isso ou aquilo. Será que nós agimos externamente e cuidamos, sim, das pessoas que neste momento do tempo estão de fato e não de ilusão mental, de fato, com fome na rua? Pois para a maioria de nós, nessa live, são projeções mentais de que talvez isso venha a acontecer. É o que meu pai muito sabiamente falava: filho, não se preocupe, não se ocupe previamente daquilo que não existe. Venha para o agora. E do fundo do meu coração, se há uma leitura que eu recomendo para vocês, e mesmo que vocês já as tenham lido muitas vezes, é esta, aqui. Eckhart Tolle, O Poder do Agora. Eu costumo ler esse livro uma vez por ano. Eu costumo levar quase que o ano inteiro para ler. Eu poderia ler pelo resto da vida e ainda assim, a cada leitura, aprender mais um pouco. Se existe um momento no qual eu realmente recomendo, o poder do agora é agora, já. Como equilibrar a necessidade de agir, sim, pois a fome tem pressa. A fome é para agora, e essa é uma realidade no Brasil. Talvez não seja na Europa, para os meus amigos, os desafios são outros. Mas no Brasil, aqueles que viviam da comida que era doada, da moedinha, não tem mais a moedinha porque não tem ninguém na rua. Não tem mais doação de comida porque os doadores estão se cuidando para não pegar o vírus. Isso acontece já. E é requerido de nós, sim, ação, pequenas ações, como, por exemplo, organizar nos nossos condomínios, de forma que apenas uma pessoa, uma vez por dia, possa fazer isso. Distribuir. A ação é requerida. Mas como fazer que uma ação externa é requerida e, ao mesmo tempo, uma ação de se internalizar é requerida? Fisicamente, pois é necessário que fiquemos em nossas casas? Sim. Ontem, exponencialmente aumentaram-se os casos fatais
no mundo inteiro. Quem está ainda em negação, seja objetivo, é real, é matemático. E mesmo que se urja a irmos para fora e cuidar de quem precisa ser cuidado, nada disso altera o fato de que é biológico e matemático e que sim é real. Como lidar com a complexidade que me pede que eu saia e que eu fique? Que me pede que eu fortaleça e me torne vulnerável. O fundamento do Enneagrama espiritual, do Enneacoaching espiritual, envolve a não dualidade, envolve a nossa capacidade de lidar com coisas que são aparentemente opostas e integrá-las dentro de nós. E tendo lidado com complexidade dentro da alma e da psique humana, pelos últimos 15 anos, tendo lidado com complexidade nas organizações, mais ainda nos últimos anos, eu posso afirmar, quando a complexidade se apresenta, é preciso que a gente morra para aquilo que são as velhas formas de plano ou planejamento estratégico e que a gente se derreta para o grande plano, para aquilo que está além do que a nossa capacidade mental consegue. Em 2007, eu fiz esse desenho. Outubro de 2007, Stone Ridge, 2 horas de ônibus acima de Nova York. Ele contém a libélula, ele contém tambores aqui, que talvez sejam do xamã, ele contém árvores, ele contém 2 esmeraldas ou sóis, que eu não sei o que é, montanhas, um rio, um terceiro olho, uma pirâmide lá atrás. E a libélula. Esse desenho foi feito depois de 8 horas de respiração holotrópica. Para quem não conhece, a respiração holotrópica é uma técnica de respiração criada pelo Stanislav Grof, um dos papas dos estados alterados de consciência. E depois de quase 8 horas entre tambores e respiração, a gente foi levado para uma sala e com o giz de cera na mão, rabiscava automaticamente. Nenhuma dessas imagens existia para mim. Eu não sabia o que eu estava fazendo. E eu olho todos os dias para isso e me dou conta que estava ali já, por exemplo, o próprio núcleo da consciência. E é por isso que eu tenho uma libélula no centro do peito. Núcleo da consciência fundado há apenas 6 meses. A primeira vez que a libélula me veio, eu já contei essa história para alguns, ela foi há mais ou menos uns 7 anos atrás. Eu estava me preparando para ir para o México naquele dia, fazer uma consultoria numa universidade corporativa. E eu fui almoçar aqui em Guararema, que fica aqui ao ladinho de casa, que eu gosto muito, com minha mulher e meus filhos. E andando na volta de um lago, que a gente estava num lugar muito bonito, e eu ia viajar naquela noite, eu me lembro que uma libélula roxa chegou, parou na minha frente e ficou pairando no ar. Eu olhei para aquilo e eu sabia que imagens de uma nova escola estavam vindo. E o meu filho pequeno, com uns 4 anos, o Gael, virou para mim, sem que eu dissesse nada, disse: "Papai, essa é a sua nova escola, não é?" O ano passado, eu decidi sair de um projeto maravilhoso da escola antiga da qual eu tinha criado. Ele aconteceu após uma semana de intuição no Enneacoaching. E embora minha mente racional dissesse isso não faz sentido, vários dias em meditação profunda, e a voz sempre me dizia, a voz da minha consciência ou de fora dizia: tem que ser feito. Mas eu não entendo, está tudo indo muito bem, não é o momento, as coisas estão ótimas, por que fazer isso? E a voz dizia para mim: faça.
Apenas faça. E eu me lembro ao pisar no ponto 5 daquele ENA Coaching do ano passado aqui no Brasil e se abrir lá no céu aquela clareza de iluminação que abre para quem pisa ali, e veio claramente o que eu não conseguia entender há muitos anos. Ao meu lado estava o xamã, o executivo xamã, o Everton, que retirou dos meus olhos um monte de nuvem e eu vi claramente que precisava ser feito. E quando você vê claramente o que precisa ser feito após um profundo processo de meditação, você não hesita, mesmo com medo. Você não precisa ter certeza. Alguns sabem, eu fui engenheiro da Embraer por 7 anos, extremamente promissor, cuidava de negociações internacionais no mundo inteiro, estava no ápice da carreira, sendo treinado para assumir posições de liderança. E as meditações falavam a mesma coisa para mim. Você precisa cuidar e abrir uma escola. E eu me lembro que eu estudava psicologia à noite. E eu voltava para casa, morava sozinho, fazia meditação de mais de 1h30 e vinha a mesma coisa. E eu me lembro que ao tomar aquela decisão, preparado para ficar 1, 2, 3 anos, o que fosse, diminuindo o que eu ia ganhar em receita no inverno, ela não foi compreendida nem de fora e nem mesmo pela minha mente racional. Mas quando a grande intuição vem, a gente faz. Por que se fala de intuição hoje? Porque num mundo complexo, somente a grande intuição pode te guiar. Num mundo de tantas e tantas informações complexas, somente a intuição pode te guiar. E aí, eu volto para cá, para o Anjo Líder, que foi escrito, começou a ser escrito há muitos anos atrás. Num momento onde o anjo, que vem das estrelas, porque o personagem fica tão desesperado por não ter controle, que não me resta nada mais a ele que não fosse rezar. Um presidente de uma grande organização, não restava nada mais que não fosse rezar, porque era complexo demais lidar com aquilo e lidar com a esposa com câncer no cérebro. E quando ele resolve rezar, o anjo aparece. E Jofiel, o anjo amarelo, que vem do alto das estrelas, que vai conduzi-lo em processos de projeção astral, para que ele tenha intuições para lidar no dia a dia. Quando aparece pela primeira vez, diz para ele: sei o que está ocorrendo. Você está com muito medo, profundamente triste e muito assustado com o que está acontecendo com Andréa, a esposa dele. Você a ama incondicionalmente. Sente muita dor e tem medo de sucumbir. Também tem medo por Andréa, pelos meninos, tem medo de fraquejar. Tem medo de que os outros caiam. Não vê mais sentido em seu trabalho, nas coisas práticas, e começa a se perguntar o que realmente vale a pena. Começa a se dar conta, ou apenas se lembrar, de que não é todo-poderoso, de que não controla tudo e tem apostado a sua vida em muitas ilusões. Parece que todos à sua volta estão do mesmo jeito, seguindo a mesma loucura, cegos. Apesar de tudo parecer real, você não tem mais certeza de nada sobre o certo e o errado, sobre você, sobre a vida ou sobre o trabalho. Tem a mente confusa e o coração apertado. Já não sabe mais quem é ou o que fazer. Entendo-o, compreendo-o e estou aqui para ajudá-lo. Na minha presença, pouco a pouco, você vai recuperar a luz como nunca imaginou, mas ainda assim, nunca mais será o mesmo. Pode ter certeza e pode ficar tranquilo, pois vai recuperar a sua luz.
Porém, também preciso da sua ajuda para um trabalho divino. Somente se me ajudar, obterá as respostas de paz que precisa. Ao trabalhar comigo, poderá curar a si mesmo. Você servirá ao plano maior e será curado por ele. Contudo, precisa se comprometer totalmente com o trabalho que lhe será passado. E o anjo lhe pergunta: você está pronto para isso? Você está pronto para isso? Aceita esse acordo? E o anjo diz para Jofiel: somente quando você tiver certeza incondicional de que aceita este acordo, você vai olhar nos meus olhos e responder. E o anjo amarelo brilha ali naquele quarto e fala, você vai dizer 3 vezes: eu aceito este acordo. E assim Mário faz. E assim começam a grande jornada, no qual Mário começa a ser levado para o astral todas as noites para poder ser orientado a como construir nesta terra um mundo prático, concreto. O meu convite agora para todos nós é que fechemos os olhos e eu vou conduzir cada um de nós num grande mergulho, para o centro do centro do centro da sua consciência, o único lugar onde as complexidades se encontram, o único lugar onde aquilo que a minha mente não entende, entre o claro e o escuro, entre o quente e o frio, entre o pode e o não pode, entre o avanço e fico, entre o seja forte e seja vulnerável, o único lugar onde tudo isso se junta. E que provavelmente, quando isso acontecer, daqui a 10 minutos ou 15 do tempo do relógio em você, você não será capaz nem mesmo de comentar sobre isso, pois a tua mente racional não vai conseguir colocar palavras, mas o teu coração, o teu silêncio e o teu corpo terão compreendido e integrado. Tendo lidado ao longo desses anos com processos de cura profundos, eu tive que aprender ao longo do tempo, a num estado alterado de consciência, a deixar que o plano maior me guiasse. Eu já lidei com violências sexuais, assassinatos, perdas, questões complexas extremamente profundas que se apresentaram ali na minha frente e que a minha mente racional, como condutor daquele processo de cura, dizia: eu não sei o que fazer aqui. E me vinha sempre à cabeça um aprendizado que eu tive com um grande amigo e um grande instrutor, a quem eu sinto muita falta, Stephen Paul Adler, que me dizia: entre em pânico por 5 segundos, Nicolai. Entre em pânico por 5 segundos. Apenas 5 segundos. Depois faça alguma coisa. E eu aprendi a entrar em pânico por 5 segundos, fechar os meus olhos, saber que naquele momento os meus conhecimentos nada fariam e me entregar para o campo maior, para que guiasse as minhas palavras. E o que eu experimentei nessas centenas, se não milhares de processos de condição de cura em estado de hipnose e transe, é ao final, as palavras que vieram nunca foram o que eu imaginava. E elas sempre não só ajudaram a cura do outro, como ajudaram a minha própria cura e a cura do sistema ao redor. Na complexidade é preciso confiança no grande plano. E para que haja confiança é preciso surrender. É preciso paz, é preciso um coração aberto e uma mente que se deixa guiar. E eu convido cada um de vocês a, com os olhos abertos, ou se sentirem convidados a fecharem os olhos no seu tempo,
fazerem algumas respirações profundas e apenas se renderem. Surrender, surrender, surrender. Rendendo cada músculo do meu corpo, rendendo cada fibra muscular, rendendo cada batimento cardíaco, rendendo cada uma das minhas inspirações, que se tornam largas a cada palavra minha, e a cada uma das minhas expirações, que se tornam mais profundas, enquanto você ouve a minha voz. Mantenha os pés no chão e respira profundamente. Isso. Muito bem. E como num passe de mágica, pois cada dia é mais fácil, mais simples e mais profundo, na minha contagem de 10 a 1, você apenas rende tudo aquilo em sua consciência que pode ou poderia ser rendido nesse momento do tempo, para que você se entregue à intuição do grande plano. Talvez seja necessário render pensamentos e lidar com muito carinho com a mente que tem medo de não pensar. Você pode dizer para ela: minha querida, eu compreendo o seu medo e eu agradeço por você estar tentando me proteger. E tudo bem, fique tranquila. Para onde nós iremos agora, não só eu mais ficarei mais tranquilo, como você também ficará mais tranquila. Para onde nós vamos agora é muito mais seguro do que você imagina. E você pode acolher no coração, no centro do peito, essa mente que tem medo, seja sua ou da tua constelação familiar e ancestrais, que se projetam em você. 10, mais tranquilo e mais seguro. 9, ainda mais fundo. 8. Uma respiração muito profunda, muito bem. Percebendo, abrindo no centro do tempo que não tem tempo, uma bolha de luz que a tudo clareia, que começa a se abrir e se tornar maior do que você é. 7, ainda mais fundo. E se alguma parte sua ainda tinha um pequeno receio, ela pode se entregar total e completamente. 6, profundamente seguro. Muito bem, se preparando para ao chegar aos 5 e 100 vezes mais fundo, 100 vezes mais seguro, 100 vezes mais sereno, dando as boas-vindas a uma bolha de luz que vem do alto, se integra com a luz que está aqui agora, com os pés firmes no chão e se abre, te colocando e abrindo uma porta, um portal de luz, para o tempo que é atemporal. Isso, muito bem. E ao contar os 5 e muito fundo, eu te convido para carinhosamente colocar a tua mão direita, ou levar para a tua mão direita todas as forças ativas necessárias nesse momento. As forças que te dizem, que te levam para agir, para ir para a rua, para fazer alguma coisa. Tudo aquilo que te coloca com uma vontade de ir para frente. Toda a tua necessidade de agir aqui e agora, já. Sem ficar parado. A força que te movimenta para frente. Que fala que você tem que ter racional, que você tem que construir e colocar cimento e barro. Peça carinhosamente para que tudo isso se coloque na palma da sua mão direita. Isso. Muito bem. Enquanto isso se coloca ali, a força que te move, peça carinhosamente para que se desloque a palma da sua mão esquerda agora todas as forças em você que são não forças,
que são as suas forças de rendição, a tua vulnerabilidade, o teu não fazer absolutamente nada a não ser se render, o teu não fazer nada a não ser respirar e voltar para dentro de si diariamente. A tua entrega, pois há coisas pelos outros e por você que não poderão ser feitas, há cálculos que não vão poder ser realizados. Como ninguém previa a existência deste vírus há 6 meses atrás, para a tua mão esquerda segue também a tua vulnerabilidade, a tua entrega e a tua consciência de que a teia da vida é maior do que você e de que você é pequeno. E na contagem de 4, enquanto você mergulha no centro do centro da tua consciência mais profunda, na mão direita as tuas forças ativas têm uma cor, uma força, uma energia e um brilho. E você pode olhar para elas, mesmo com os olhos fechados. Na mão esquerda, tuas forças passivas são femininas, sutis, ligadas ao coração, rendição e ao não fazer nada sagrado. E você se dá conta que entre a tua mão direita e a tua mão esquerda se estabelece uma linha na qual você sustenta a partir da terceira força que se une no ponto entre as suas sobrancelhas, formando um triângulo equilátero, a sagrada lei do 3 do Eneagrama. E você sustenta as polaridades a partir da consciência. E na minha contagem serena de 3 a 0, não no teu movimento, mas no movimento automático das mãos, essas mãos vão se juntando lentamente no tempo e no ritmo, até que em algum momento do 0, as palmas da mão se unem, assim como as diferentes cores, os diferentes sons e sensações, e ao se unirem, une-se também o alto do triângulo e a terceira força, e ali você se rende para 3 minutos em silêncio do tempo do relógio, aonde você apenas se rende para que o grande plano integre aquilo que precisa ser feito. E após o 0, eu permanecerei em silêncio por 3 minutos do tempo do relógio, vidas, enquanto você apenas assiste às imagens que se formam em você, sensações, sons e silêncio, e entrega. E eu voltaria a falar em exatos 3 minutos do tempo do relógio, após o 0. 3, rendição, as mãos se unem lentamente enquanto se misturam as cores, sons, sensações, e você sustenta no corpo toda essa integração de cores pretas e brancas. Entre ruído e silêncio, 2, 1, 0. Entregue cada músculo, cada pensamento. E eu voltarei a falar em exatos 3 minutos do tempo do relógio.
bem. Com os olhos fechados e ainda lentamente levantando a cabeça para o alto, permitindo pulsar no centro do terceiro olho, um giro branco que acelera e abre imagens no alto das montanhas, mesmo com os olhos fechados. E essas imagens se abrem como quem abre uma linda janela. E você começa a ver com clareza, 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 clareza e mais clareza. E essa clareza vai continuar te acompanhando pelas horas, minutos e segundos do resto deste dia, do resto desta semana e do resto dos próximos meses, enquanto você sente uma aceleração no chakra coronário, no topo da cabeça, como um redemoinho desses que às vezes se forma com poeira na rua e faz as folhas secas girarem. Você permite a aceleração. Isso que aperta no topo da cabeça não é dor de cabeça. Como se fosse um parafuso que comece a furar de cima para baixo. Não precisa se preocupar. Apenas se rende. Sustenta esse pequeno incômodo e deixa girar. E deixa girar o ponto entre os dois olhos em azul índico, enquanto se abre clareza. E eu vou entrar em silêncio em alguns segundos do tempo do relógio e convidar você para permanecer pelo menos 5 minutos do tempo do relógio, respirando e sustentando esta clareza e sustentação, sabendo que respostas vão se apresentar para você ao longo do resto do dia. Respostas sobre as ações e sobre as tuas não ações do dia de hoje. Respostas de acalento para o coração. Respostas de entrega para o grande plano, ao mesmo tempo em que eu calculo e raciocino a melhor maneira de construí-lo. Eis. Um último verso no silêncio. 3, 2, e eu vou entrar em silêncio no 0. Encerrar essa transmissão, sabendo que te encontrarei amanhã aqui às 9 horas da manhã, no mesmo espaço. E que todas estas lives estão colocadas até ontem no YouTube do Núcleo da Consciência, numa playlist chamada Travessia. É isso. 2, 1. Lembrando-se que não importa a pergunta se Deus fala ou não com você. O que importa é se você realmente ouve. O que importa é se você realmente ouve. 2, 1. Encerrando a transmissão e sustentando com você por 5 minutos do tempo do relógio. Em respiração para o grande plano. 2, 1, 0. 0. 0. Em respiração, 5 minutos. Pois ao final desses 5 minutos, ao abrir os olhos, você vai estar se sentindo plenamente bem, plenamente equilibrado e centrado, confiante de que o grande plano apresentará o próximo passo e apenas o próximo passo. 2, 1, 0. 0, 0. Aho. Namastê.